Alguém aqui ainda tem dúvida que Deus pode fazer grandes coisas? É emocionante ouvir os testemunhos, é emocionante ver a coragem de cada um compartilhar. E o poder de Deus sobre a vida de cada um de nós e o poder de Deus para curar cada um de nós. Amém? Boa noite, vou me apresentar. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a imoralidade sexual, a procrastinação, a ira, a autossuficiência. Meu nome é Micael. Que bênção estar aqui, que bênção o 30 semanas, bênção essa nova igreja, que bênção as coisas que Deus tem feito. Brunão, você está aí, consegue me dar um pouco mais de retorno? Não sei se quem está lá na mesa, puder me dar um pouco mais de retorno aqui no slide, Bruninho. Abra sua apostila na lição 17, semana 17. Hoje iniciamos uma nova decisão, a quinta decisão, que é a decisão do obedecer. Eu vou obedecer a Deus. Essa lição é uma lição nova, né? Até o ano passado, essa lição tinha algumas características, e ela foi reformulada dentro do programa 30 Semanas para conduzir aqui dentro da narrativa aqui do programa. Mas nós viemos até aqui de 4 outras decisões que eu gostaria de dar uma pequena revisada para a gente ter esse contexto, que são do 30. E a primeira delas foi a decisão de admitir. Sem admitir, nós não conseguimos sair do lugar. Sem admitir, por exemplo, que temos justificativas. Hoje a decisão, o título dela é Destrua as Justificativas. A decisão de obedecer. Mas primeiro nós precisamos admitir que nós justificamos para então ter algo a ser destruído. Então, é esse processo de admitir para si, para Deus e também para os outros. Aqui a gente vê toda vez, né? Admitir para os outros, admitir no grupo ali de partilha, tudo aquilo que são os nossos problemas e as nossas dores. Segunda decisão, confiar em Deus, confiar que Ele pode, e esses testemunhos vão ter lá no nosso coração aquela certeza da confiança de que Deus pode trazer a cura para cada um de nós. E também a confiança nas outras pessoas, confiar no parceiro de grupo ali, confiar no seu confidente, porque aquilo que você tem para externar. Terceira decisão que temos no programa, quem sabe? Entregar. Na lição de entregar, a gente precisa entregar bastante coisa, porque a gente gosta mesmo é de reter, né? De segurar e de ter tudo para mim. Primeira coisa que a gente vai entregar é o nosso coração, a nossa vida para Jesus. Sem a entrega de vida para Jesus, sem o arrependimento, sem Ele, não temos o Espírito Santo, que é quem faz em nós todas as transformações. Então, a entrega de vida para Jesus, ela é essencial. E a gente vai entregar também o nosso passado, a gente vai entregar o nosso presente,
a gente vai entregar o nosso futuro. Então a gente está ansioso lá com o futuro, a gente vai entregar. A gente está procrastinando, está justificando, está tendo várias válvulas de escape no nosso presente, a gente vai entregar isso para Deus. A gente está com culpa, com remorso, com rancor, com saudosismo no passado, entrega isso para Deus. A gente sai do controle, e o controle é a outra coisa que a gente entrega também. Como quarta decisão, temos o depender. E aqui a gente tem, no 30 semanas, 3 relacionamentos. Não temos? O relacionamento com Deus, com o próximo, e o relacionamento conosco mesmo. O depender, ele acontece nas 3 esferas, só que 2 são prejudiciais, e só uma. Então, quando a gente está dependendo de nós mesmos, no relacionamento com nós mesmos, eu dependo só de mim, o que aparece? Uma independência, não aparece? Uma autossuficiência, eu não dependo de ninguém, eu dou conta no meu próprio braço. E com a minha esperança, eu coloco a minha dependência nos outros. Todo mundo sabe aqui, né? A gente já teve lição sobre isso, nós temos a codependência. Então, são dependências colocadas no lugar errado, eu dependo só do meu braço, ou eu dependo dos relacionamentos com as outras pessoas. E nessa nós aprendemos a depender única e exclusivamente de Deus em todas as situações. E agora passamos para a nossa lição, decisão número 5, que é a decisão de obedecer. Vamos ler ali 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E vamos ler na sequência também. Se vocês obedecerão aos meus mandamentos. Esses 2 versículos, eles trazem uma analogia e uma relação de igualdade entre amar a Deus e obedecer a Deus. Amar é obedecer a Deus. Deus é obedecer a Deus. Obedecer a Deus é amar a Deus. É a mesma coisa. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Então, é a mesma coisa. O amor é essa obediência aos seus mandamentos, ao que ele ensina. E é também o foco do nosso propósito de santidade, no nosso propósito de cura. Saber o que Deus quer para a nossa vida, obedecer aquilo que Ele tem para nós. E nossas lutas, os nossos problemas, as nossas batalhas contra o pecado que nos aprisionava enquanto a gente não tinha Jesus, mas que agora, com o Espírito Santo, nós temos essa liberdade. Então a gente vai destruir justificativas. O que são as justificativas? Justificativas nada mais é do que aquelas desculpas que nós damos para afastar de nós uma certa responsabilidade, ou um certo comportamento. Justificar é um grito desesperado para amenizar ou excluir a culpa. Justificar é isso, eu não quero que a culpa seja atribuída a mim, eu não quero responsabilidade, ou eu quero dizer, eu errei, mas também tiveram circunstâncias, eu errei, mas você não sabe a minha história, o que eu passei, eu errei, mas você também errou, ou também erraram comigo, ou também tudo na minha vida está dando errado, por isso eu errei. Então a gente tende a justificar para amenizar a nossa culpa, amenizar a nossa responsabilidade, dizer, eu não tive tanta culpa assim, passa aquela
aquele miguezinho, dá aquela fugidinha, coloca a sujeira para debaixo do tapete, não era bem assim. E justificar tenta tirar a responsabilidade de si, tenta tirar a responsabilidade de você. E colocar essa responsabilidade em qualquer outra coisa. Direcionar ela para o nosso passado, por causa de algo que eu fiz, para alguma circunstância, por causa da minha esposa, por causa do meu filho, por causa de... me atrasei por causa do meu filho. Quem já usou essa? Quem já usou essa? É por isso que eu me atrasei. Você não sabe que teu filho vai dar trabalho, tem que calcular, começar mais cedo. Direciona muitas vezes para Deus também. Deus, por que isso aconteceu comigo? Deus, por que as coisas são do jeito que são? E nada mais, nada menos do que um comportamento de vitimismo, um comportamento de me colocar, eu sou uma vítima, as coisas acontecem comigo e eu falho, mas é porque eu sou um injustiçado, o mundo é injusto comigo, a sociedade ou as pessoas são injustas comigo. Nossa culpa, ela é inquestionável. Nós não precisamos esconder ela atrás de justificativas. A nossa culpa, todos nós, a Bíblia é muito clara, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então a nossa culpa, ela não está aqui para ser escondida, ela está aqui para ser confessada, ela está aqui para ser lavada pelo sangue de Cristo. Porque nós temos a nossa sujeira, mas Deus tem algo a mais, Deus tem algo para nos limpar. Justificar não é só querer esconder o erro, é esconder, fugir, evitar tratar, escolher continuar doente. Então, a justificativa tem isso. Não é rei de verdade. Eu me escondo da culpa, da responsabilidade, mas eu também me escondo do tratamento. Eu também me escondo da cura. Isso que a justificativa traz. E é por isso que nós temos uma lição lá no 30 específica. Destrua as justificativas. Nós temos um exemplo que não está na apostila, mas eu quero trazer, que é o exemplo de Saul e Davi. Tem um versículo aí de 1 Samuel, que Saul estava falando com o profeta Samuel, e o profeta falou assim: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Ele tinha ido, Deus tinha mandado ele matar todo o rei ali em guerra, e ele não fez, ele trouxe os despojos de guerra. E aí disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então Saul dá uma justificativa para o profeta, e Deus imediatamente o reprova como rei. Davi fez o contrário, pecou, até mais grave do que isso. Davi cometeu adultério, cometeu assassinato, fez e foi lá o profeta Natã e confrontou ele: viu, Davi, aqui tem coisa errada. Davi não falou assim: mas eu obedeci, mas
aquela justificativazinha. Davi falou, não, pequei. Saul, depois dessa exortação do profeta, ele assume até mesmo e tal, mas já era tarde, ele já tinha justificado, ele já tinha, Deus já tinha percebido o coração dele de justificar os seus erros. Davi não, prontamente assumiu, realmente pequei contra Deus. E a gente pode entender ela como fosse alguém, uma pessoa suja de lama, tudo suja. Nós tivemos, não sei, acho que foi há 2 anos atrás, no acampamento do Start, lá eles fazem uma trilha, se sujam assim, e nós tivemos, com mais de um adolescente, se eu não me engano, eles com um sentimento muito pesado e muito ruim, depois que eles saíram de toda aquela lama, de, meu Deus, eu estou sujo, eu não sei o que fazer, eu estou na lama, eu estou preso, e a justificativa vem quando você está com esse sentimento de falar assim, não, vou passar um perfuminho, vou colocar uma roupa por cima dessa lama toda aqui, lavar só, pentear o cabelo, ninguém vai perceber. Isso é uma justificativa. Não estou sujo, está tudo certo. Não, mas é que estava frio para tomar banho. E isso é o que faz a justificativa. Já o processo do 30, o que Deus espera de nós, o que Deus nos ensina a fazer é o quê? Admita a sua sujeira. Não, Senhor, eu estou sujo, estou cheio de lama. Dá licença, tira tudo. Eu quero me deixar ser limpo pelo sangue de Cristo. Eu quero me deixar ser lavado, mas eu preciso me despir, colocar a minha sujeira para fora. Senão ele não vai lavar. Isso que é o processo de abandonar a justificativa e entrar para essa confissão. Esse ato de humildade. E, na sequência, obedecer, não voltar para a lama. E isso também entra como um processo de luta, que exige força do nosso lado, que exige uma batalha, que exige colocar sobre uma responsabilidade sobre as nossas costas e falar assim, Deus, eu vou lutar pela minha cura, eu não vou abandonar. O 30 Semanas tem isso como um princípio. Tem bem menos gente hoje aqui do que tinha no primeiro dia. As pessoas vão desistindo. Mas o 30 Semanas não vai correr, meu Deus, os facilitadores não vão ligar para você, meu Deus, volta, você precisa vir, você precisa voltar. Não, você precisa entender que há uma responsabilidade em cada um de nós, com relação à nossa cura. Há uma responsabilidade. Nós não vamos colocar a culpa, eu vim aqui, fiz as 30 semanas e nada aconteceu. Deus, o 30 semanas não funciona, ou Deus não me ama. E aí as responsabilidades que você precisava ter assumido, você não assumiu. O Espírito Santo fala para você obedecer, você não obedece. O Espírito Santo fala para você perdoar alguém, você fala, não. O Espírito Santo fala para você diversas coisas que ele fala para nós durante o ciclo. E às vezes a gente dá aquela desculpinha e fala, não estou obedecendo porque eu tenho motivos. O único responsável pelas suas atitudes é você mesmo. E eu quero trazer uma reflexão, ela não está na apostila, mas eu quero que vocês escrevam. Consegue pôr para nós? Reflita, você consegue identificar justificativas em alguma área da sua vida? E eu vou deixar um tempo para você escrever, porque é muito importante. E você vai, inclusive, use essas perguntas facilitadoras para compor o seu compartilhar daqui a pouco.
Vai escrevendo quais são as justificativas, não fica só, não escreve sim, descreve. Pergunta para o Espírito Santo, será que isso aqui é também? Ou me revela aqui algumas coisas que eu estou fazendo? Seguimos. Agora nós vamos falar sobre a autossabotagem. O que é essa tal dessa autossabotagem? Sabotar nada mais é do que uma armadilha, é uma emboscada, isso é o sabotar. E a autossabotagem é você fazer uma armadilha para si mesmo. Muitas vezes nós temos um sentimento de medo, um medo de viver frustrações, um medo de assumir uma responsabilidade, de encarar os problemas, de confrontos, um medo que, inclusive, faz a gente justificar para muita coisa. Mas o que vão pensar se eu falar que quem atrasou não foi meu filho, fui eu? E esse medo nos gera alguns comportamentos, que são comportamentos destrutivos, que nos fazem comportamentos de fuga dessas situações. Eu tenho medo de frustração, eu tenho medo de assumir responsabilidade, eu tenho medo de encarar problemas. Então, eu vou assumir comportamentos que me levam para longe desse tipo de sentimento, desse tipo de situação. A autossabotagem significa uma série de comportamentos em que criamos empecilhos e problemas que nos impedem de atingir o objetivo, através de pensamentos negativos, inconscientemente, agimos no sentido oposto às nossas necessidades e desejos. É provocar algo que você não quer fazer na sua vida para justificar a sua decisão, para justificar o que você está fazendo. E isso nada mais é a autossabotagem, nada mais é do que uma produção em massa, levantar um arsenal de justificativas para você deixar de fazer algo, para você deixar de enfrentar aquilo. Então você assume comportamentos, porque esses comportamentos vão produzir justificativas para a sua cabeça você se livrar das suas responsabilidades, das suas culpas. E nós temos algumas áreas comuns aonde a autossabotagem se manifesta, se apresenta. E uma delas é os relacionamentos. E aí na sua apostila você tem ali, motivos que autossabotam nossos relacionamentos. Quais são os motivos que autossabotam nossos relacionamentos? Um foco errado, uma falta de compreensão da realidade do outro, uma autocentralização, ausência da verdade, falta de prioridades, falta de comunicação, desconhecimento da linguagem de amor do outro, o mito do par perfeito. Então, algumas coisas dessas que a gente pratica, ou algumas coisas dessas que nós acreditamos, fazem com que os nossos relacionamentos sejam prejudicados, fazem com que os nossos relacionamentos sejam autossabotados. Nós temos também algumas áreas da autossabotagem na parte das finanças. E aqui, essa sessão aqui, sabotados pelas finanças, ela traz algumas perguntas, inclusive que eu fiz um paralelo, porque a gente leu, acho que faz um tempo já, com os homens no grupo de leitura, um livro chamado Derrote Mamon. E esse livro, ele traz um ensino sobre uma ação espiritual, que atua
na questão financeira, uma ação espiritual do mal, aonde essas ações demoníacas, elas atuam com as questões financeiras, atuam com ganância, atuam com importância, atuam com um espírito de miséria ou um espírito de ganância ou um espírito de abuso daquelas questões. E tudo isso são sabotadores, são questões que prejudicam a nossa vida e nos prejudicam também espiritualmente. E aqui vem algumas perguntas que nos ajudam a identificar, será que eu estou passando por isso? E muitas vezes a gente está e nem percebe. Vamos ler. Como saber se estou sabotando a minha vida por meio das finanças? As propostas de enriquecimento rápido e fácil me atraem? Se tiver, já vai marcando um certinho aí, faz um xizinho. O assunto dinheiro e bens lhe traz prazer? A generosidade é algo difícil para você? Você acha que pode comprometer seus valores para ganhar dinheiro? Dinheiro para você significa status? Sua família e saúde sofrem em relação à sua atitude com o dinheiro? Seu pensamento está sempre ocupado com o tema dinheiro? Você tem dificuldades pessoais e não financeiras de entregar o dízimo? Você tem dificuldades pessoais e não financeiras de ofertar para a obra missionária? Você tem dificuldades de partilhar o orçamento familiar com seu cônjuge? Muitas vezes nós achamos que as nossas finanças estão indo tudo direitinho, mas Deus quer assumir também o controle das finanças. E muitas vezes nós temos comportamentos de autossabotagem com relação a isso. Autossabotagem com relação às nossas finanças, de autossabotagem para que a gente não chegue, e existe uma ação espiritual nisso, para que a gente não chegue com finanças saudáveis, finanças que estão segundo o que Deus deseja, que não tem a ver com ter muito ou ter pouco, tem a ver com o nosso relacionamento com o dinheiro, que é um relacionamento aonde o dinheiro está aqui para nos servir, mas ele está aqui também para servir a Deus, e não para ser o nosso Senhor, nós para servirmos o dinheiro, seja com uma escassez tremenda, seja com uma ostentação descabida, e existe um caminho espiritual para lidar com as finanças, e isso também é algo que Deus nos ensina, e que nós precisamos abrir as nossas mentes para seguir e para obedecer a Deus nesse sentido. Em terceiro, o sabotador da procrastinação. Procrastinação é um dos problemas mais presentes na nossa sociedade. Nós fizemos uma pesquisa com os adolescentes e a procrastinação era quase unânime como uma área de luta deles. É uma das minhas áreas de luta, e até hoje é algo que sempre Deus vai dizendo, isso aqui você está procrastinando, isso aqui precisa mudar, isso aqui não está legal. E nada mais é a procrastinação do que aquele pensamento de, segunda-feira eu começo, isso aqui dá para deixar para amanhã, dá para passar, isso aqui depois eu faço, isso aqui é para a semana que vem, não precisa fazer agora. E é sempre deixar as coisas para depois, ou é sempre também um desperdício de tempo, um desperdício de oportunidades.
E a procrastinação, ela sabota a oportunidade de você ser bênção na vida dos outros. Então, Deus nos criou para um propósito. Deus nos criou e Ele nos salva. Assim que a gente aceita Cristo, Deus já nos salva. Mas por que a gente continua aqui nessa terra? Nós continuamos porque Ele tem uma missão para cada um. Ele tem um propósito, nós temos algo maior, nós temos um legado para construir, nós temos um tesouro para construir no céu, para guardar lá. E esse tesouro é um impacto que a gente gera na vida dos outros, na vida da nossa sociedade, servindo no ministério, abençoando pessoas, vindo aqui em cima testemunhar. E a procrastinação nada mais é do que você abrir mão disso. Fala, Deus, para depois. Quem aqui já teve o sentimento de procrastinar o testemunho? Quem aqui sabe que tem um testemunho, mas não escreveu? Porque fala, depois, tem tanta gente lá testemunhando. Eu fui dar o meu testemunho no 30, e eu fiz o CR em 2018. Eu fui dar o meu testemunho ano passado. Quando eu dei o meu testemunho, eu falei, meu Deus, eu estava perdendo, eu não estava completo a minha cura. Agora está. Mas eu falei aqui em cima coisas que eu não tinha falado para as pessoas. E isso é poderoso. Por quê? Procrastinação, deixa para depois, não precisa. E o impacto, a bênção na vida dos outros vai deixando de acontecer. Deus quer que nós sejamos cristãos relevantes, cristãos que geram impacto no mundo, e a procrastinação, ela vai tirar tudo isso da nossa vida. A procrastinação sabota a nossa oportunidade da vitória. Deus tem para nós planos muito maiores do que nós mesmos. Deus tem, mas nem sempre ele vai se realizar, porque você precisa estar indo atrás dos seus planos para Deus te colocar em lugares maiores, porque se você estiver lá sentado, nem os seus você vai conseguir, quanto mais os de Deus. Isaías 55, 8 e 9, acho que tem no slide lá. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus tem caminhos maiores, mas quem que tem que percorrer o caminho? Sou eu não posso ficar esperando. Deus fala, você precisa consertar esse relacionamento, você não pode ficar esperando, você tem que ir lá e fazer. Deus fala, você precisa arrumar isso, você precisa parar de pecar nessa área, você precisa consertar isso, você precisa ir até alguém, você precisa começar um ministério que eu te chamei faz muito tempo. Tempo é a matéria-prima de tudo. Eu estava estudando para essa palavra e o pastor lá de São José, ele contou um testemunho, que ele estava no celular, jogando um joguinho no banco, na fila do banco, que o banco agora é senha, né? Não é mais fila, e ele estava lá e o Espírito Santo falou assim com ele, viu, o que você está fazendo? E ele falou, Espírito Santo, eu estou aqui matando tempo, né? Fila do banco, né? Estou gastando um tempinho aqui. E aí vem a frase, viu, quem disse que eu te dei tempo para você matar? Né? E aí Deus dizendo para nós, viu, o que você está fazendo com o tempo que eu te dei? Você acha que uma vida de 80, 90, 100, 110 anos é muito? São Deus de eternidade? Para você ficar matando tempo, para você ficar na sua rede social, para você ficar no seu game, para você ficar por aí procrastinando? O entretenimento sim é importante, mas ele não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. É um tempo precioso. E tudo aquilo que está
tomando um tempo que a gente não tem para Deus, a gente precisa rever e ver se aquilo lá realmente está fazendo bênção na nossa vida. Pode ser uma coisa correta, pode ser uma coisa boa, mas se aquilo está tomando um tempo que é de Deus, é errado, é procrastinação. Passos para vencer a procrastinação. Reconheça as suas limitações, ore a Deus, peça para Ele cuidar, para Ele te dar energia, para Ele te mostrar. Tire um tempo diário com Ele, tire um tempo de intimidade, estabeleça metas, coloca 3 coisas de noite, amanhã eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, e vai lá e faz, cumpra. Seja intencional, intencionalidade é um segredo. Declare guerra a esse pecado, trate-o com o devido rigor. Não é um pecadinho, procrastinação é um pecado que precisa ser tratado como tal, com violência, com vigor. O pecado sexual fica, nossa, meu Deus, eu não estou te agradando, mas uma procrastinaçãozinha todo mundo tolera. Não, declare guerra a esse pecado, trate ele. E nós temos alguns passos também para vencer essas justificativas. E o primeiro deles é abandone a insegurança. Josué 1:9, que a irmã leu aqui no testemunho. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se aprove nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nossa segurança não vem de nós mesmos, mas de Deus. Ter certeza que Ele está à frente nos tranquiliza. Então eu não vou precisar me justificar, porque eu sei que Deus está comigo. Tudo bem, eu errei, me perdoa. E se a pessoa não me perdoar, eu também estou bem com isso, porque eu sei que eu tenho o perdão de Deus. Eu sei que Ele está comigo, eu não tenho essa insegurança do que os outros vão pensar, do que os outros vão saber, quando eles souberem a minha sujeira. Faça a escolha certa, Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, obedeça a palavra, envolva o Espírito Santo em suas decisões, faça o que é certo, seja íntegro, seja correto, seja obediente. Te gosta que os filhos obedeçam, né? Te gosta? Mas eu falo e ele não me obedece, e daí Deus fala e a gente também não obedece. A gente precisa ser exemplo, inclusive nisso. E por último, seja autêntico. O que te define não é a sua performance, o seu resultado, que você é capaz de fazer ou gerar. O que te define é a sua identidade de filho no Pai. É isso que é a nossa definição. O que eu entreguei aqui não foi... Tem pessoas que entregam melhor. Eu vim aqui, trouxe uma pregação, mas tem pregadores melhores. Eu fui lá, eu cuidei do ministério, mas tem pessoas que fazem melhor. Não, isso não é minha definição. Eu sou um filho, eu estou aqui servindo, estou aqui plantando, estou dando o meu melhor para Deus, do meu jeito, com minhas falhas. Mas eu estou aqui com esse coração, e eu não sou impactado, eu posso atuar para Deus e ser luz aonde eu estiver, e a luz que eu não gerei, ela vai gerar falta, ela vai deixar de ser emitida. Tenha coragem, tome coragem para assumir a sua identidade de filho e lutar pela sua cura, amém? Na conclusão, nós temos um versículo aqui, Deuteronômio 6:25, e se nós nos aplicarmos a obedecer toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Deus quer de nós obediência, Deus quer de nós uma responsabilidade, Deus quer de nós uma transparência, nos despir dessa
dessa justificativa, nos despir dessas máscaras que fazem a gente parecer o santo, parecer o legal, mas que na verdade não é. E Deus perdoa por a gente não ser, mas Deus não quer que a gente continue usando máscara. A nossa obediência nos protege, a nossa obediência nos cuida. Inclusive a nossa obediência até quando desobedecemos, porque a Bíblia também nos ensina como tratar disso. Eu desobedeci, eu pequei, eu estou na lama, o que você vai fazer? Você vai se arrepender, você vai reconhecer, confessar, pedir perdão. Também na desobediência a gente precisa entender que precisa obedecer. E eu quero que você feche os seus olhos. Senhor Deus, não deixa, Senhor, com que as justificativas digam quem eu sou, Senhor. Pai, me dá essa humildade, Senhor, para reconhecer, Pai, as minhas dores, reconhecer os meus problemas, reconhecer os meus pecados, as minhas falhas, Pai. Pai, eu decido hoje, Senhor, viver diferente. Eu decido hoje, Senhor, assumir a responsabilidade, Pai, sobre as minhas atitudes. Eu não tenho culpa, Senhor, do que aconteceu comigo, do mal que me fizeram, das circunstâncias que eu tenho hoje, mas eu tenho sim a responsabilidade daquilo que é a minha atitude, Deus, e eu quero entregar, Senhor, a minha vida a Ti, eu quero colocar o controle dela sobre Ti, Senhor, eu quero admitir os meus erros, Senhor, eu quero confiar, Pai, na Sua cura, Senhor, eu quero confiar no Seu propósito, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero e eu decido Te obedecer, Senhor. Eu decido, Pai, colocar a minha vida diante de Ti, Senhor, em humildade, na cruz, Pai, para o Senhor usar, Pai, como o Senhor quiser, Senhor. Eu decido, Senhor, colocar as minhas finanças, Pai. Eu decido abandonar, Senhor, as práticas que não Te agradam nas finanças, Senhor. Eu decido, Pai, sacrificar muitas vezes os meus desejos, Pai, para viver uma prosperidade, uma saúde financeira no meu lar, Senhor. Eu desejo, Senhor, colocar, Senhor, a minha agenda, Senhor, o meu tempo, Pai, diante de Ti, Senhor, para que haja um fim na procrastinação, Senhor, para que o que precisar, Senhor, ser cortado, Senhor, eu decido cortar, o que precisar ser eliminado, eu decido eliminar da minha vida, Senhor, de forma radical, Pai, mesmo que isso não seja proibido, Senhor, mas que se isso está me afastando de Ti, Senhor, eu decido colocar diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus que eu oro, Pai, eu coloco a minha vida em obediência, amém.